O DPOC, que são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, ele também, né, tem uma chance muito maior, e aqui mostra diabetes e hipertensão muito parecido. Conforme o número de comorbidades, você também aumenta a sua chance de desfecho composto. Então, se o paciente é portador de uma comorbidade, ele vai ter 1,7. Agora, se ele possui mais de 2 comorbidades, ele já tem uma chance maior para esse desfecho ruim da doença, né? E aqui mostra claramente, ó, a diferença da mortalidade desses pacientes, com relação ao tempo. Tá? A gente sabe que mais ou menos aqui em 25 dias é onde se define a gravidade do paciente, né? Onde ele tem mais chance de se tornar grave conforme a doença vai prolongando o tempo de internação. Então, se o paciente ele tem mais de 2 comorbidades, o risco é muito mais alto do que aquele que não tem comorbidade. Tá? Isso aqui são todos estudos muito recentes, que estão saindo agora em praticamente março e abril, né, que estão começando a mostrar para a gente, né, aquela observação, né, do início, que pacientes mais idosos, com comorbidades, são os pacientes mais acometidos. Né? Então, a gente começa a ver na literatura que existe isso já descrito, né, vem sendo descrito, às vezes até bem descrito. Esse aqui é um slide que eu botei de última hora, que não fala do diabetes, mas fala daqueles pacientes que em algum momento já começam a apresentar alteração da glicose, que a gente chama de desglicemia. Seriam os pré-diabéticos, aqueles que possuem tendência a desenvolver diabetes. E é um estudo americano com 1.122 pacientes hospitalizados, ele é retrospectivo observacional, e ele traz um dado assim que assusta um pouco. Né? Os pacientes que já apresentam algum grau de desglicemia, eles apresentam uma mortalidade maior do que o próprio paciente diabético. Então, isso começa a ser discutido. Esse autor, ele não correlacionou isso com obesidade, mas tem estudo agora já tentando mostrar isso, porque essa desglicemia, ela pode estar relacionada ou com a idade ou com algum outro fator, né? Ou uma tendência, ou um pré-diabetes. Então, aqui já está mostrando, né, que quem tem uma alteração já da glicose, mas não tem um diagnóstico de diabetes, ele apresenta uma chance maior, né, um risco maior de ter um desfecho ou ruim ou de aumentar a própria mortalidade. E quais seriam os mecanismos, né, que o coronavírus ele vai infectar os pacientes com diabetes? Né? Na verdade, os pacientes de um modo geral. Tá? O que foi mais falado na mídia é através, né, dos receptores de ECA2, né, que por onde, foi a primeira descrição, né, por onde seria que essa infecção do vírus se dá na célula hospedeira. Então, a gente sabe que a ACE2 é um receptor de superfície, aqui como mostra, né, numa modelagem, que ele tem um receptor para o SARS-CoV, né? Ele interage, o receptor de ACE2, ele interage com a proteína S, aquela proteína spike, a espícula do vírus, tá? A gente sabe que o ACE, ele está expressado em vários órgãos, e aí eu chamo aqui a atenção, além de pulmão, rim, intestino, para o pâncreas, porque vou falar um porquê ali na frente, tá? E também já está descrito na literatura que a afinidade o ACE2, ele no SARS-CoV-2, ele é 10 a 20 vezes maior do que os SARS-CoV normais já descritos anterior a essa nova pandemia, tá? Então, ele é um vírus que tem alta afinidade pelo receptor da ACE2. Para a COVID, né? O que a gente já tem descrito aqui, ó, que o COVID também pode reduzir a expressão da ACE2 e isso vai levar a uma lesão celular, uma hiperinflamação ou mesmo uma falência respiratória. Esse autor ele já propõe isso. Para o diabetes, a gente tem 2 momentos aqui. A hiperglicemia aguda, ela pode fazer uma regulação para cima da expressão de ACE nas células. E com isso, né, supõe-se que facilitaria a entrada do vírus na célula.
Já a hiperglicemia crônica, que são os pacientes, né, de longa data, que não têm um controle muito adequado, ocorre uma regulação para baixo. Porém, a gente pensaria que isso melhoraria, mas não, as células vão ficar mais vulneráveis ao efeito inflamatório do vírus. Lembrando também que foi descrito a presença de expressão de ACE nas células beta-pancreáticas, levando a uma disfunção das células endócrinas. E com isso, o desenvolvimento de diabetes novo, de um novo diabetes. Ou seja, a pessoa ela não tem diabetes, ela não tem desglicemia, mas ela apresenta infecção pelo coronavírus, né, nessa pandemia. Então, tem-se visto um aumento de novos casos de diabetes, principalmente de pacientes internados em UTI. Uma grande questão que foi levantada na literatura, né, na mídia, de um modo geral, será que as pessoas que usam os inibidores da ACE, né, e os bloqueadores do receptor da angiotensina 2, os BRAs, estariam aumentando ou acelerando a entrada do vírus na célula? Né? Foi levantado por esse autor. Só que o que a gente tem visto é que na verdade, não. Tá? As sociedades elas não recomendam para a interrupção dos inibidores de ECA ou os bloqueadores de BRAs. Ao contrário, os pacientes têm que continuar usando sua medicação. Por quê? Porque se a gente tem um aumento da atividade angiotensina 2, né, e a medicação ela faz com que essa atividade seja reduzida, a gente tem um maior um efeito benéfico de proteção para o paciente. Então, aquela injúria pulmonar, né, lembrando que o ACE2 ele também está expresso nas células pulmonares, né, em pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, eles têm isso aumentado, essa expressão. Então, quando você bloqueia, ajuda o paciente a prevenir contra essa injúria. Ele vai desenvolver não uma forma tão grave, às vezes, da doença, da infecção viral. Outra parte interessante, que também é da endocrinologia, é a DPP4, né, que é uma peptidase. Então, essa enzima ela é responsável para governar um monte de resposta imune. Além do que, na endocrinologia, ela cliva o GLP-1, que vai fazer a parte do controle da glicemia, né? A gente sabe que a DPP4, ela é uma adipocina também, ela está aumentada em pacientes portadores de diabetes e obesidade central, principalmente a obesidade centrípeta, né? A gordura visceral, tá? Ela também está presente em pneumócitos, do tipo 1 e tipo 2, e ela está aumentada naqueles pacientes que têm doença pulmonar. A DPP4 ela é muito conhecida na endocrinologia, porque ela é um alvo terapêutico, né? A inibição dessa enzima, a gente usa hoje em dia uma medicação para isso, né? Com resultados muito bons, tá? Na MERS-CoV, né, que foi a infecção pelo vírus em 2000, não me lembro a época, mas passada a nossa, também se mostrou que esse vírus ele usa a DPP4 para entrar dentro da célula, tá? E aqui é uma modelagem também já mostrando a mesma coisa, não só aqui é com Covid-19, né? Que a CD26 é a DPP4 humana, ó, e o vírus, a espícula dele tem um sítio de ligação nessa DPP4 humana. Isso é um artigo super recente, uma modelagem muito bonita. Eu trouxe para mostrar para vocês, né, que assim como o MERS, o Covid-19 também vai interagir com a DPP4 humana. Aqui é um estudo de 2017 mostrando, né, como o MERS-CoV ele vai infectar a célula-alvo. Ele se liga diretamente na DPP4, ele vai fazer regulação de vários citocinas, né, ele torna esse macrófago disfuncional, tá? E a gente pensa-se que inibindo essa DPP4, né, a gente melhoraria, a gente não deixaria que esse macrófago ficasse disfuncional, né? Porque a DPP4 ela vai participar da regulação de TOL4, do PPAR-gama e da produção de interleucina. Tá? Aqui ela faz redução para baixo e aqui aumenta.
Então, a inibição dessa enzima, isso já em 2017 foi mostrado que poderia, né, ser um alvo terapêutico. Isso, não estou falando que a gente vai usar inibidor DPP4 para inibir a infecção de Covid, mas são coisas que já estão sendo descritas, tá? Por outro lado, também, até o presente momento, não foi detectado nenhum aumento de risco de infecção, né, em pacientes tratados com esses inibidores, tá? A gente pensa que pode, né, o SARS-CoV-2, ele usar talvez esse mesmo mecanismo, e aí a gente criar uma janela terapêutica para isso, tá? E assim como a gente tem observado novos casos de diabetes, também na infecção por MERS-CoV, vou aprender a falar isso até o final da minha vida, também causava um novo diabetes, porque você também tinha disfunção, né, das células beta-pancreáticas. Então, o que foi observado no passado, parece que estamos começando a observar agora também, né? A gente sabe que o diabético, ele tem uma resposta inflamatória maior, tá? E aí esse estudo aqui também super recente mostra isso, ó, o aumento da proteína C, o aumento de ferritina, de interleucina, do VHS, do D-dímero, né, da fibrinogênio. Então, a gente já mostra aqui, o autor já mostra, olha, que os pacientes com diabetes vão apresentar uma resposta inflamatória muito maior do que os pacientes sem diabetes. Isso também já começando a ser registrado na literatura. Aqui eu botei os dados, né, numa tabela só para a gente ver. Por exemplo, né, a proteína C, que a proteína C reativa, pacientes não diabéticos, ela é em torno de 7,42, em pacientes diabéticos, ela aumenta 10 vezes. Assim como a ferritina, o VHS, a interleucina, todos esses marcadores inflamatórios, olha, e tudo com um valor de P significativo, mostra que o paciente diabético ele vai ter uma exacerbação dessa resposta inflamatória. E talvez aí a explicação para tudo que eu falei até agora, né? O paciente ter um desfecho ruim, ele é portador de comorbidades, e por isso ele vai ter um desfecho, a chance dele ter um desfecho ruim é muito maior, tá? Então, como medidas de prevenção, né? O que a gente tem que falar para os pacientes? Eu tenho diabetes, eu vou ter o Covid mais facilmente que as outras pessoas? Não, não existe isso, a não ser que ele se exponha. O risco de você contrair a infecção, a doença viral, é o mesmo, tá? Então, há uma recomendação da sociedade que a gente tente reduzir essa exposição, às vezes até por teleconsultas, tá? A gente tem que intensificar o controle primário, né, o controle metabólico desse paciente, como prevenção primária para a doença COVID. Tá? A maioria dos pacientes vão ter sintomas leves, né? E a gente vai tratar esses pacientes com sintomáticos, sempre monitorando a glicose. Orientar os pacientes que observar os sinais de alarme é importante. Se ele tiver um oxímetro, olhar isso também, né? A gente sabe que os sinais de alarme são febre, tosse e uma diminuição da oxigenação. Então, esses pacientes, quando tiver algum sintoma desse, ele tem que ser encaminhado para o hospital. Em casos leves, nós vamos manter todas as medicações de base dos pacientes. Não há, até o momento, nenhuma justificativa para a suspensão. E se o paciente, né, a maioria tem sintomas leves, então ele vai manter as suas medicações. Existe uma sugestão da gente suspender os inibidores de SGLT2, tá? Porque poderia, no caso de desidratação, o paciente entrar em cetoacidose, que é uma descompensação do diabetes, mas isso é uma sugestão, a gente não tem dados até o momento que suportem isso, né? Que falam, não, evidências de que você tem que suspender. Tá? Lembrando que os pacientes com diabetes, principalmente de longa data, ele é um paciente que pode ter uma complicação, uma outra comorbidade, como as doenças cardiovasculares e a insuficiência renal crônica. E aí você tem que ter um cuidado mais especial. Agora, para aqueles pacientes, né, que já estão hospitalizados, né, o paciente internado, a gente de imediato suspende metformina e os inibidores de SGLT2.
tá? A metformina, porque ela pode causar uma acidose lática, e o inibidor da SGLT2 pode levar o paciente, predispor ele a desenvolver uma cetoacidose, tá? Em ambiente hospitalar, a droga de escolha é a insulina, e aí a gente pode intensificar ou apertar esse esquema basal bolos, tá? Então, com insulina lenta, insulina rápida, ultra rápida, ou mesmo utilizar a insulina intravenosa. Lembrando que esse controle glicêmico ele tem que ser rigoroso, a gente não pode deixar o paciente em ambiente hospitalar com um controle mais flexibilizado de glicemia, porque esse paciente ele pode apresentar um desfecho ruim, né? Porque a hiperglicemia agudamente, a gente sabe que ela está relacionada à maior mortalidade desse paciente em ambiente hospitalar. E também não deixar o seu paciente ficar em hipoglicemia. Tá? Se algum serviço adota em trials ou esquema terapêutico o uso da hidroxicloroquina ou da cloroquina, lembrar que ela pode causar hipoglicemia. Né? Ela é uma droga antiga e a gente sabe que ela pode ser usada, vou mostrar um estudo aqui, ela melhora o controle glicêmico, né? O que acontece hoje em dia? Não existe uma monitorização eficiente da glicemia no hospital, então, por isso, também pensa-se que a maior mortalidade esteja associada a um mau controle dentro do hospital, tá? por não ter um endocrinologista acompanhando, enfim. É difícil a gente monitorar, porque você vai expor mais contato com esse paciente, vai expor a equipe em risco, né? O próprio estresse, ansiedade, do isolamento ou da gente não saber o que vai acontecer, isso vai aumentar a glicose do paciente, né? Lembrando que esse pâncreas endócrino, como eu expliquei, ele é um potencial alvo do vírus, então pode ser que exista uma disfunção também. A gente sabe que os pacientes em UTI, eles usam doses muito maiores de insulina do que normalmente usam, tá? Existem alguns esquemas terapêuticos que adotaram o uso de corticoides, também é contrarregulador, então ele vai aumenta a resistência insulina, que faz com que o paciente use muito mais insulina, né? Em relação a essa resistência insulínica, ela não está muito clara. A gente pensa que pode ter um componente aí do vírus, um componente, né, tudo que eu falei, mas ela é muito bem descrita, né? E, além de ter uma resistência insulínica, também é descrito o desenvolvimento de novos casos de diabetes em paciente internado, tá? Esse aqui é um estudo também de 2018, já mostrando que a adição de hidroxicloroquina a um paciente que já é previamente insulinizado e que usa metformina e glimepirida, ela reduziu o controle da glicemia, ou reduziu a hemoglobina glicada do paciente, até mais efetivo que o inibidor DPP-4, tá? Então, a hidroxicloroquina, ela é usada muito na Índia como uma terceira linha de medicamento antidiabético. A gente sabe que ela pode abaixar a glicemia, então tem que ter muito cuidado com aqueles pacientes que estão fazendo uso de insulina e que vão receber ou usam antidiabético oral e que vão entrar ou aí num trial ou no esquema terapêutico adotado pela instituição do uso da cloroquina ou hidroxicloroquina. Tá? Então, mostrando que isso já é conhecido da literatura, né? E para fechar, falar um pouco dessa grande repercussão que foi suspende ou não suspende o antipertensivo dos pacientes, né? Já que o vírus ele usa a ECA2 para entrar, então pensava-se que esses pacientes deveriam, né, parar de usar. E não, a gente já consegue, tem estudo já mostrando, isso é uma publicação, acho que dia 23 agora, se eu não me engano, já mostrando que o uso do paciente, o paciente que faz uso do ECA ou do BRA, ele não teve influência no desfecho fatal, tá? Então, não houve um aumento, né, de mortalidade por conta do uso da ECA. Esse também é mostrando claramente, é um estudo mais novo também, aliás, tudo é novo, né? Mostrando que a diferença na curva, né? Os pacientes que não usaram ECA têm uma mortalidade muito maior daqueles que estavam usando o ECA ou os BRAS, tá? Também já uma probabilidade acumulativa muito maior para quem não usa.
Então, para a gente concluir, né, o que a gente sabe hoje? Que o SARS-CoV-2 ela é muito mais severa que o diabetes. Provavelmente, a tempestade inflamatória ela é responsável por essa maior severidade da doença em pacientes portadores de diabetes. Tá? Já é descrito na literatura essa possível interação com a ACE2 e o DPP4, né, como receptores de COVs, e para COVs-2 parece que vai se mostrar também, né? Lembrando da gente avaliar o uso de medicações em pacientes com SARS-CoV-2, né? A gente continua ainda com questionamentos sobre o IECA e o IBRA, mas a gente já começa a ter uma luz no fim do túnel, mostrando a recomendação da sociedade, que o paciente não deve parar, né? Pensa-se qual seria um novo papel aí para os inibidores da PP4, né? Quem sabe é um alvo terapêutico também, e que a insulina é a medicação de escolha intra-hospitalar. Eu acho que era isso. Falei muito rápido, professora? Estou aqui. Deu para ouvir ou cortou? Eu falo meio rápido, né? Não, foi perfeito. Eu acho que todo mundo ouviu bem. A sua apresentação foi muito didática. As imagens foram, os recortes foram muito apropriados, foi muito bom. Assim, eu completamente leiga, acho que eu consegui acompanhar, assim, o raciocínio. Eu trouxe Foi ela um muito pouco bom. técnica, né? Eu estou evitando de falar em termos técnicos porque eu não sei o público, né? Mas algumas coisinhas também, porque eu também me confundo, né? Tudo muito novo. Então, procurei trazer assim o que os meus professores estão falando, né? Meus orientadores estão mostrando o que a gente pode confiar, né, de dados até o momento, porque está tudo muito confuso, né? Muito cheio de dados, estudos muito mal feitos e que às vezes a interpretação da mídia em cima disso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Sim, é bem aquilo que a gente estava falando no início. A gente tem o doutor Google a desserviço de todo mundo, né? Então Só ficar o último recadinho, pessoal, não é para usar inibidor de DPP4 para tratar Covid-19, né? A gente não está autorizado para isso. Especula-se que possa ser um alvo terapêutico, né? Como também a gente não deve suspender os antipertensivos. aí Alguém perguntou agora a cloroquina. a cloroquina é a Então, grande Carla, polêmica. a Carla, ela perguntou aqui, né, se quem usa a medicação, poderia usar a cloroquina sem a suspensão. Na verdade, assim, a cloroquina como antidiabético, acho que só a Índia, se eu não me engano, usa. A gente não usa, né? É uma droga de terceira linha, enfim, não é muito. Mas quem está usando começou e tem na literatura documentado que ela tem um efeito hipoglicemiante, né? Então, quem vai usar hoje, a recomendação da Sociedade Brasileira de Infecto é que a cloroquina ou a hidrox seja usada em trials, né? Seja usado em estudo. A gente não tem aprovação dela para uso, apesar da mídia estar discutindo, governo, mas ela não é aprovada como uma droga efetiva, ela é uma possibilidade. A gente não tem estudo duplo cego randomizado que mostre ela superioridade em relação às outras drogas, por exemplo, tá? Mas ela é um antipoglicemiante, né? Ela baixa a glicemia e oi, Ademar, manda um beijo para a Olivia. E tomar cuidado, porque a hipoglicemia, além, né, como a hipo, ela também é ruim. A gente sabe que a hipoglicemia dentro do hospital, ela está associada a um desfecho ruim, a um risco maior de mortalidade para o paciente. Márcia, você Obrigada. está acompanhando? Eu estou no Perfeito. chat. Tá bom, perfeito. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quer que eu volte a algum slide?
Cadê os alunos? De repente as pessoas estão meio envergonhadas de perguntar, gente, aproveita. Apareceu uma pergunta. A metformina. Não, a pioglitazona, ela é continuada também, tá? A gente não tem dados para suspensão, tá? Ao contrário, ela melhora. Tem um outro estudo que, se comparado com a associação, né, da hidroxicloroquina junto com os antidiabéticos, ela tem muito mais potência em abaixar, tá? Ela não é suspensa, ela não tem contraindicações, a não ser que ela tenha as contraindicações normais dela, como insuficiência cardíaca, enfim. Mas não há a recomendação para a suspensão de pioglitazona. Assim como o GLP-1, né? Os agonistas dos receptores GLP-1, que é uma droga também muito usada, mais nova. Parece também que ela tem algumas coisinhas já aparecendo que ela possa ser um alvo terapêutico ou um benefício para o paciente que usa ela e tenha a COVID, porque tem estudo em rato mostrando que ela melhora, né, toda essa resposta inflamatória, mesmo em animais infectados. Então, parece que o GLP-1 também vai dar um potencial alvo terapêutico, mas ainda nada definido, né? Tudo muito novo ainda. Márcia, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta de leiga, enquanto as pessoas vão elaborando. Se uma pessoa, um diabético, é contaminado pelo Covid e está nos sintomas iniciais, né? A gente tem alguns relatos de Covid mais leves, né? De casos mais leves. Ele pode passar pela doença com algum tipo de dieta que vai ajudá-lo, manter a dieta que o médico prescreveu. Ele não existe, assim, apesar de estar muito na mídia, dietas que são imunomoduladoras, né, que melhoram o sistema imunológico. Eu recebo essa pergunta, acho que todo dia. Eu vou usar vitamina C, vitamina D, e isso vai me ajudar? Eu falei, não, o que vai te ajudar é ficar em casa e usar máscara quando sair de casa. Isso vai te ajudar. Tá? Agora, o que eu tenho visto é que os pacientes estão com medo, porque estão controlando super bem o diabetes. Paciente que, às vezes, não controlava de jeito nenhum. Aí você pega... Eu tenho ligado para os pacientes para saber, né, evitar deles irem ao consultório, então eu tenho ligado, tenho feito telemedicina. Os pacientes do programa de diabetes eu ligo. Toda semana eu escolho 15 pacientes e ligo, né, para saber como eles estão. E eu tenho visto que eles estão muito bem controlados, eles estão procurando cuidar da doença, né? Então, acho que de todo o mal, de tudo que a gente está vivendo, esse pânico, esse estresse, de não saber, né, não tem um remédio, não tem uma vacina, parece que os pacientes estão entendendo que eles precisam controlar, né? E o controle da glicose é que vai ser, talvez, a gente não tem dado para isso, mas talvez seja o impacto, né? Para o paciente, assim, não, esse estiver bem controlado, ele tem menos chance de gravidade. Eu acredito que vai se mostrar isso. Mas a gente ainda não tem dado, a gente tem dado ao contrário, né? Quando a gente vai para a UTI, para doente grave, a gente vê que lá tem muito diabético, né? Mas, assim, não é todo mundo que vai desenvolver a forma grave, graças a Deus, né? Mas quem tem comorbidades, ele tem mais chance. Então, vamos controlar as comorbidades. Né? Vamos procurar ter uma alimentação mais saudável, normal, enfim. A alimentação normal é uma alimentação saudável, né? O que é normal? É comer direito. Isso vale para quem tem diabetes e quem não tem. Então, não adianta inventar moda. Come direito, come saudável, faz, né, a pirâmide alimentar. Vamos lembrar lá da base. Vamos comer direitinho, né? Comer as legumes, as verduras, os frutos. Procurar ter uma alimentação mais balanceada, né? Não fazer um quadrado alimentar, né? Comer só carboidrato e gordura e esquecer que existe o resto.
E isso vai, eu acho que de uma maneira geral, vai ter alguma resposta satisfatória, né? Mas ainda o que vale é prevenção, é você não se expor. Então, é usar máscara, orienta os pacientes a usar máscara. Se tiver que sair, só sair em caso de necessidade. Quando chegar, tirar a roupa, deixar do lado de fora, já colocar dentro do sabão, né? Para lavar essa roupa, usar máscara, lavar as mãos, usar álcool gel. Ah, eu não tenho álcool gel. Então tá, usa um pouco, uma colher de que boa, um litro de água normal, faz uma solução, né? Eu adoro o X14, então tem água sanitária. Então a gente tem que manter hábitos de higiene. Aqui. Não, ao contrário, né? Se o paciente tem muita comorbidade, ele é um diabético, hipertenso, DPOC. Então, ele vai ter mais chances de ocupar um leito de UTI. Porque provavelmente ele tem mais chance. Ao fato dele ter doença pulmonar obstrutiva, ele tem 3 vezes mais chance de ocupar uma UTI do que um paciente que não tenha. Então, quanto mais comorbidades, mais chances de desfecho composto, que é necessidade de UTI, ventilação mecânica, por exemplo. O povo começa a se cuidar, né? Eu acho que a disseminação de notícias ruins está tão grande que a gente começa a se cuidar. Tomara, né? Tá? Mas é assim, mas para quem está do outro lado é muito ruim, né? Eu procuro assim muito em contato com o jeito, não ficar alarmando os pacientes, né? Ah, você tem diabetes, você vai. Não é assim que funciona, né? A gente vai falar, olha, né, vamos cuidar mais, vamos evitar de sair, né? Eu não fico falando que eles vão morrer. Imagina, quem é portador de doença fica ouvindo toda hora. E também a gente está vendo que não é só velhinho que morre, né? Então, sim. Então, todo mundo tem que se cuidar. Na verdade, a chance de ser atendido... eu entendi ali a pergunta. Por exemplo, se a pessoa, quanto mais comorbidade, então ela vai deixando, na hora de ocupar um leito, não tem leito. Aí quem que a gente vai ter preferência? Né? A ideia do isolamento, ela vem justamente para isso, para que a gente não tenha que fazer esse julgamento, né? Que é um julgamento extremamente difícil. Porque para a pessoa... né, quem não é da família vê números, né? Mas para quem é da família é 100%. Então a gente espera que a gente não tenha que fazer esse julgamento, né? De quem vai ocupar o leito. Na verdade, quem vai ocupar é quem tem mais chance. É isso que é o raciocínio, né? Eu não acho isso muito legal. A gente tenta evitar ao máximo de fazer isso, porque parece que você dá uma sentença de morte para a pessoa, né? Não é assim. Tá? Se não me engano, que foi feito na Itália, não é? Assim, porque eles não estavam estruturados não acreditaram que isso, né, uma das razões que isso não fosse acontecer. Por exemplo, na Alemanha não teve que fazer isso, porque eles já estavam mais estruturados no sistema de saúde. Como a gente aqui sempre vive em colapso, porque quem trabalha no SUS sabe que o sistema é colapsado há muito tempo, para você conseguir uma vaga, às vezes, para determinada patologia, um sacrifício, tá? Mas é uma pergunta bem capciosa. Eu, por exemplo, evito de fazer isso, mas eu não queria ter que passar por essa situação de escolher quem que eu vou dar o respirador, né? Eu espero que as pessoas entendam, né? Na verdade, o fato de ter comorbidade, às vezes o paciente pode ter várias comorbidades, mas se tem um que não tem nada, está muito mais grave, se ele tem mais chance, eu acredito que ele vai ter mais chance. Né? Clinicamente, é quem está melhor, né? Quem tem mais chance, quem responde melhor. E assim, Márcia, considera que, pelo que você falou, assim, o que vai ajudar é ficar em casa e, se tiver que ir, todos os cuidados, use a máscara, até porque não são só os velhos que estão morrendo, né? Tem histórico de pessoas jovens. Então não adianta você ser... Né, todo mundo está exposto, independente de ter um histórico de atleta, uma alimentação saudável,
que tem as se pessoas ele tem um sistema imune que não se adaptou a esse vírus ou não venceu, se ele desenvolver uma tempestade imunológica, a chance gravíssima, paciente grave como um todo outro qualquer, né? E a gente está vendo que a obesidade, isso está me preocupando bastante, porque as coisas estão começando a sair, principalmente porque os Estados Unidos tem uma prevalência de muito obeso, então a obesidade, ela tem um risco maior para faixas etárias menores, né? Então não precisa ser velho obeso. O velho obeso parece que ele está até mais acostumado. Então o obeso novo, ele está no risco. Rigorosidade em relação ao isolamento social, né? Assim, a gente tem uma questão de saúde e uma questão econômica, né? Que dificilmente a gente vai conseguir separar, porque a gente, para ter saúde, a gente também tem que ser economicamente viável, né? A gente tem que ter renda, a gente tem que ter o cidadão exercer sua cidadania. Eu acho que assim, as pessoas têm que ter maior conscientização, tá? Usar máscara, só sair se precisar. Talvez a gente vivia uma sociedade aí de valores totalmente diferentes, né? De consumismo, sei lá, dessas influências de internet. Eu acho que isso tudo vai ser repensado, né? Eu acho que a gente tem que ter consciência, principalmente quem é mais novo, que pode ter a forma assintomática. Às vezes você não sente nada. E que é o que eu vejo muito adolescente. Não estou sentindo nada, se eu peguei, eu não senti nada. Só que ele passa para uma pessoa que pode ruim. Então, ele pode ser responsável pela morte dessa pessoa. Isso que a gente tem que pensar, não na gente, né? No próximo. Eu não gostaria de ser responsável pela morte de uma pessoa, Deus me livre, né? Então, a gente tem que pensar isso. O que eu vejo é que os jovens não estão entendendo muito isso, né? E talvez aí a gente tenha que adotar medidas mais rigorosas, porque se a população não colabora, se virar um colapso, como é que vai ser? A gente não vai ter equipe de saúde para atender todo mundo, porque a equipe de saúde vai ficar doente. Estão mais expostos, né, ao vírus. Então, a carga viral aumentada, a pessoa tem mais chance de pegar e até desenvolver a forma grave. Porque ela se expõe mais ao vírus, né? Uma carga viral extremamente alta. Tem mais pergunta? Nossa. Tem. Daqui a pouquinho eu vou encerrar. Vocês vão deixar eu responder mais vezes. Já são quase 9 horas. Asma é um fator de risco, né? Tem que ser cuidado. Mas eu li umas coisas interessantes. Assim, uma turma que ficou em isolamento no navio, quem usou medicamento para nariz, rinite, parece que não desenvolveu muito Covid, né? Mas a asma é uma patologia de risco, uma doença respiratória. Então, o paciente de asma é a mesma coisa do diabético. Ele tem que se cuidar, ele tem que usar a sua medicação, fazer controle de ambiente, evitar exposição, porque ele pode ter mais chances, né, de desenvolver. Se ele vai desenvolver a forma grave, aí não sei, né? É só pegando para a gente ver. Então, eu espero que a pessoa não teste. Ela fica quietinha, usa as medicações, liga para o médico, conversa. Se não quer se expor, né, de sair na rua, de ir no consultório, liga. Hoje tem telemedicina para isso, né? Para a gente poder orientar os pacientes o que eles devem e não devem fazer. Negócio? Pessoal, desculpa, Márcia, pode falar. Eu passei em Serranópolis esse final de semana. Eu vi um monte de gente com máscara, viu? Achei até bonitinho. Pessoal de Serranópolis. Eu vi a turminha de máscara. Achei até que o pessoal lá estava usando mais máscara do que aqui em Jataí. Mas hoje eu tenho evitado muito de sair, porque eu tenho 3 meninos em casa, então eu não estou saindo. Hoje eu percebi em poucos lugares que eu fui, muita gente com máscara. O alérgico, mas alergia depende, né? Paciente alérgico, que tipo de alergia? Se ele tem uma asma associada ou é doença alergia de pele, isso aí eu sei de asma, sim. Agora, rinites, infecções respiratórias altas não são consideradas fatores de risco, não.
eu ver o que mais. Nossa, tem nas contramãos, pacientes com deficiente seria uma melhor resposta. Talvez porque você tem uma tempestade inflamatória, né? Talvez quem tem um sistema imunológico um pouquinho mais deficiente. Pode ser, mas a gente ainda não tem dados para isso, né? A gente precisa de mais estudos para ver se isso seria uma verdade. Né? A rinocinusite, Verônica, não é fator de risco, tá? Pessoal. Muita gente pergunta, né, rinocinusite, não é. É como doenças de tireoide, né? A gente tem que lembrar que os pacientes também não são só diabetes, né? Então, não apresentam, por enquanto, que a gente tem são essas. Algumas drogas também, se não ficar de olho, de interação de medicamento. Doenças neurológicas, elas estão apresentando um risco maior, que o paciente já seria mais debilitado, talvez. Acho que só, né, professora? Só pedir o pessoal para ir encerrando, para te deixar descansar. Já estamos chegando em 9 horas. A professora Márcia tem 3 meninos, como ela falou, então para a gente deixá-la descansar, se alguém tiver mais alguma coisa. Agradecer a todos. Infelizmente, a gente não consegue enxergar, né, todo mundo de uma vez, né? Mas a gente... Aí é difícil, nós somos 44. Ver as carinhas, é mais gostoso, a gente sente falta, né, desse ambiente de sala de aula. E somos 44 pessoas te ouvindo. Muito obrigada, professora Márcia. Foi muito bom te ouvir. Com certeza a sua palestra enriqueceu hoje, enriqueceu as nossas noites, a noite de todos nós. Obrigada por dispor do seu tempo. Obrigada. Precisando, se quiser falar depois sobre obesidade, a gente marca outro tema, que eu vou começar a estudar. Eu vou marcar uma consulta